Pessoal, boa noite. Vamos iniciar então a nossa aula 8. Nessa aula eu vou falar sobre gráficos, tá? Então, gráficos. Não é o tema ainda central a respeito de gráficos, é apenas uma introdução. Vocês vão ver que falaremos sobre gráficos de uma maneira bastante superficial, mas bastante interessante também, tá? Bom, vocês lembram que na aula passada, ou na retrasada, eu falei para vocês sobre domínio de funções, sobre as funções, né? Elas ficam determinadas quando você conhece domínio, imagem contra domínio, regra e gráfico. Na aula retrasada, duas aulas atrás, eu falei para vocês sobre o domínio, tá? Nós vimos e vocês já aprenderam, inclusive já resolveram listas incluindo determinação de domínio. Depois falamos um pouquinho sobre contradomínio e imagem, e na última aula falamos sobre regra de função. Eu disse para vocês que nós ficaremos vendo regras de funções praticamente até o final do curso. Mas um outro tema que nós também falaremos bastante é sobre o gráfico da função, que eu vou falar nessa aula, tá? Então, gráfico de funções elementares. Como nós temos visto poucas funções, em termos de quantidade de funções diferentes, nós vamos falar dessas funções mais elementares, dos seus gráficos. E começaremos com, eu acredito que a mais elementar delas, que é a função constante. O que é uma função constante, gente? Uma função constante é uma função do tipo f de x igual a c, onde esse c aqui é uma constante, um 2, um 5, um π. E o que essa função faz? Para cada valor de x que você pegar aqui, você vai associar uma constante c, a mesma constante. Cada valor se associa a uma constante, cada valor uma constante. Então, como seria o gráfico dessa função f de x igual a constante? Você pega esse valor, altura c. Pega esse valor, altura c. Pega esse valor, altura c. Então, o gráfico dessa função é uma reta horizontal, né, gente? Na altura c. Então, você pega qualquer número, a função associa a esse número a imagem c. Pega um número aqui, a imagem c. Por exemplo, quanto é f de 0? F de 0 é c. F de qualquer coisa é sempre esse c. Esse c é um número genérico, né? Uma função constante genérica qualquer. Tudo bem, gente? Então, o gráfico de uma função constante é uma reta horizontal na altura da constante c, tá bom? É o mais elementar. Vamos para o próximo. O próximo gráfico é o gráfico da função identidade. O que é a função identidade? É aquela função que pega um cara e associa como imagem ele mesmo, tá certo? Então, pega x e associa como imagem o próprio x, tá certo? Então, como é o gráfico dessa função? Ora, se você pegar 1, a imagem vai ser o próprio 1. Portanto, esse ponto aqui, 1, 1, é um ponto que está no gráfico da função. O zero, por exemplo, se você pega o zero, qual é a imagem desse zero? F de 0 é o próprio zero, portanto, esse ponto também está. Você pega o 2 aqui, qual é a imagem? F de 2 é o próprio 2. Isso vai te dando essa reta que divide na metade o primeiro e o terceiro quadrante. Essa reta que divide na metade primeiro e terceiro quadrante é chamada de bissetriz. Ela parte no meio desses dois quadrantes. E é o gráfico da função identidade. Então, a função identidade é aquela função que para cada x associa ele mesmo, tá certo? Muito bem, também é uma função bastante elementar, está aí o gráfico, estejam atentos, tá? Bom, nossa próxima função é a função quadrática. Essa aqui não é a forma geral de uma função quadrática, tá, gente? É uma forma bem reduzida, monomial, ou seja, x quadrado, tá? Mas já serve para os nossos propósitos. Então, f de x igual a x quadrado. Bom, essa função, embora eu tenha certeza que todos vocês já viram, já sabem como é o gráfico, eu coloquei ela aqui porque ela é bastante elementar e vai nos servir de base para vários outros exemplos que a gente vai ver na aula de hoje. Então, a função f de x igual a x quadrado é aquela que pega, por exemplo, o 1 e associa 1 ao quadrado, que é 1. Pega o menos 1 e associa menos 1 ao quadrado, que também é 1.
E à medida que você for pegando outros valores aqui e associando, você vai ver que tanto no lado positivo quanto no lado negativo tem sempre a mesma imagem. Isso gera como gráfico uma parábola, que é essa parábola que está aqui, né, gente? X² tem esse gráfico parabólico, tá certo? Muito bem, então também é clássico. O nosso próximo gráfico é uma cúbica. O que é uma cúbica? Também é um monômio x ao cubo, tá? Não é uma cúbica completa, é um monômio x ao cubo. E aqui você tem f de x igual a x ao cubo, que tem como gráfico essa função. Aqui está um pouquinho fora, essa aqui está um pouquinho mais para dentro, mas ela faz tipo um S aqui, ó, tá? Faz um S, passando obviamente, ó, f de 0 é 0 ao cubo, que é 0. F de 1 é 1, f de menos 1 é menos 1, e portanto ela faz isso que está aqui, tá certo? Então, isso é o gráfico de uma função cúbica, no caso de x ao cubo, tá bom? Então, vamos adiante. A função exponencial de base 10. Então, eu estou pegando por enquanto algumas bases 2, base 10, para a gente ir diversificando, mas qualquer exponencial funciona do mesmo jeito, gente. Tá? Então, qual é o gráfico dessa função exponencial de base 10? Ora, tem essa cara aqui, ó. Se você pega o menos 1, qual seria a imagem aqui? 10 na menos 1, 1 décimo, tá certo? E se você pega o 1, qual é a imagem desse 1? F de 1 é 10 na 1, que portanto é 10, que é esse cara que está aqui. Tá certo? Então eu tenho dois pontos aqui, e um outro ponto bastante interessante é f de 0. F de 0 é 10 na 0, que é 1. Toda função exponencial elevada, todo número elevado a 0 vai dar esse 1 aqui. Tá certo? Então, esse é o gráfico de uma função exponencial, tá? Nesse caso, exponencial de base 10. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma exponencial de base 2, o que aconteceria é que ela abriria mais aqui, né? Porque f de 1 seria não 10, mas sim 2, estaria por aqui, certo? Então, essa é a nossa função exponencial de base 10. E agora uma função logarítmica de base 10. Então, f de x é log na base 10 de x. Como é o gráfico dessas funções logarítmicas? Pessoal, esses gráficos estão relacionados diretamente com os gráficos das exponenciais. É você pegar esse gráfico da exponencial e deitar ele para cá. Veja só, eu peguei esse gráfico e deitei ele para cá. Então fica, ó, isso que está aqui vai vir para cá, tá vendo? Fica aqui. E esse pedaço que está aqui vai vir para cá, ó. Então fez esse trabalho aqui, ó. Então isso aqui é o gráfico da função logaritmo de base 10, tá? Log de x na base 10. Tem esse gráfico que está aqui, e ele é uma cópia desse, só que refletido aqui, tá bom? Falaremos mais sobre isso depois. Nossa próxima função são as funções trigonométricas. Eu não vou fazer todas as trigonométricas aqui, vou fazer apenas do seno e do cosseno. Então, cosseno de x, gente. A função cosseno nos apresenta uma curva cossenoidal, que é isso aqui, ó, se repete indefinidamente, tá? O que você deve... primeiro que se repete indefinidamente e todos os passos são iguais aqui. Não é tão fácil fazer tudo igual, mas não vejo como coisas diferentes, tá, gente? Isso aqui, cada passo desse é igual. E detalhe, como é que você deve observar os detalhes desse gráfico? Principalmente aqui, ó. F de 0. Quanto é f de 0? Cosseno de 0. Quanto é o cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1. Notem que a imagem do cosseno vai variar aqui do menos 1 até o 1. Notem que não tem nada aqui de imagem para cima, né? Então está sempre do menos 1 a 1 as imagens da função cosseno. E se você pegar aqui, por exemplo, esse cara aqui onde está dando 0 é π-meios, a metade da curva. E aqui em π o cosseno vale menos 1. Nós vamos falar de novo das trigonométricas com mais detalhes, aí a gente vai ver de onde surge essa curva cossenoide aqui, tá bom? Depois a outra função trigonométrica é a função seno. Tá, gente? A função seno tem a mesma cara da função cosseno, e vocês deveriam estar olhando e dizendo, mas as duas são iguais?
Não, gente, as duas curvas são iguais, porém tem um detalhe, olha. Quanto é f de zero aqui? Ó, f de zero, embora não esteja tão perfeito, gente, f de zero é o seno de zero. O seno de zero é zero, tá? Seno de zero é zero. Seno de π também é zero. Seno de 2π, 3π, 4π, tudo é zero, tá, gente? Então, aqui em π meios, ó, seno de π meios dá 1, enquanto 3π meios dá menos 1, tá certo? Então, a função seno é o gráfico da função cosseno deslocado π meios aqui para a direita ou para a esquerda, tá certo? Tudo bem? Então, estejam atentos para os gráficos da função seno e cosseno. Nós vamos falar mais deles também. Notem que também a imagem do seno está variando de menos 1 até 1. Não tem mais imagem, só entre menos 1 e 1. Tá bom? E estejam atentos cada vez que a gente falar nessas funções para pegar o máximo de experiência possível, pois elas são muito importantes. Agora, gente, nós vamos falar, com essas funções que eu passei antes, praticamente a gente tem uma pequena parte de quase todas as funções que a gente vai trabalhar ao longo do curso, tá? Mas tem uma função que é muito especial e é bem interessante, eu já falei dela para vocês, mas não exatamente como função. Então agora eu vou falar da função valor absoluto, que vocês conhecem como uma função módulo, né? Ou módulo simplesmente. E essa função tem um comportamento bem interessante, tem o gráfico, e eu vou falar dela aqui, ela também é uma função elementar, tá, gente? Então, observem, a função módulo, ou simplesmente a função valor absoluto, aí vocês escolhem, ela é definida como sendo f de x igual raiz quadrada de x quadrado. Atenção, raiz quadrada de x quadrado não é x, é módulo de x. E como é que é definido o módulo de x? Ora, o módulo de x é definido como sendo o próprio x, se esse x for maior ou igual a zero. Tá, gente? Então, onde é que aqui está o domínio da função, no eixo x. Você pega aqui, ó, pega o zero. Onde é que o x é maior ou igual a zero? Ora, o x é maior ou igual a zero nesse pedaço aqui. Então, nesse pedaço aqui, onde x é maior ou igual a zero, a função se comporta como sendo x. F de x igual a x. Vocês já conhecem esse gráfico, f de x igual a x. Esse gráfico é o gráfico da função identidade, é uma bissetriz aqui do primeiro quadrante nesse caso, tá, gente? Então, esse pedaço tem esse gráfico aqui. Por quê? Porque o módulo sempre tem que assumir valores positivos. Então, se você já colocar aqui dentro um valor positivo, quando você aplicar o módulo, vai continuar sendo positivo. Vai ser ele mesmo, né? Ó, pega o 5 aqui, joga aqui dentro. O módulo de 5 é o próprio 5. Então, essa parte aqui é só tirar as barras. Mas se o seu domínio, se o elemento que você está pegando estiver na parte negativa do seu domínio aqui, tá? Nessa parte de trás. Bom, aqui os valores são negativos. Se você pegar o menos 5 aqui, você não pode só tirar as barras, porque daria menos 5 aqui embaixo, e não é. A imagem é sempre positiva. Então, se você pegar menos 5 aqui, o que você tem que fazer para fazer com que esse menos 5 se torne positivo, gente? Atenção, olha. Isso dá uma certa confusão. Você tem o menos 5 aqui. O que você tem que fazer para esse menos 5 ficar positivo? Ora, se eu tenho menos 5 e eu quero que ele fique positivo, basta colocar um sinal de menos na frente. Se ele é menos 5 e você põe um sinal de menos na frente, ele vira menos menos 5. E, portanto, menos com menos mais, ele passa a ser o 5 positivo. Entenderam? Por isso é que eu tenho que definir para trás do zero a função módulo como sendo menos o x. Porque o x aqui atrás ele é negativo. Então, eu tenho que colocar esse menos para corrigir o sinal dele. Pega aqui o menos 10. Eu não posso só tirar as barras, que daria menos 10. Então, eu pego o menos 10, coloco esse menos na frente dele. Então, vai ficar menos menos 10, que vai dar o 10 positivo. Portanto, gente, se o x estiver para trás do zero, como é o caso aqui, eu tenho que colocar um menos x como sendo a definição da função valor absoluto. Tá certo, gente? Então, a função valor absoluto tem como gráfico esse Vzinho aqui, sendo aqui a bissetriz de primeiro quadrante e aqui a mesma curva, só que com inclinação negativa. Tá bom?
Tudo bem? Pessoal, com esses gráficos a gente consegue já adiantar bastante as coisas. Só que vocês devem pensar, bom, mas as funções trazem gráficos bem diversificados. Alguns gráficos estão para cima, para baixo, para o lado, virado. Quer dizer, como é que eu faço para, partindo dessas funções, obter gráficos diferenciados, tá? Diferente desses? Então vejamos, gente. Para isso, nós vamos falar das operações elementares sobre os gráficos de funções. O que quer dizer isso? Você tem um gráfico de função, você vai pegar esse gráfico e vai mover esse gráfico aqui no espaço, no seu plano. E vamos fazer isso aplicando um tipo de operação, tá? Então, vamos lá. Que tipo de operação nós temos? Primeiro, uma translação vertical, gente. Vertical, lembrando que é para cima para baixo, né? Então, o que é uma translação vertical? Seja f a regra de uma função, a translação vertical de c unidades da função f, ou seja, mover a função f para cima ou para baixo, é uma nova função, né, gente? Vai resultar numa nova função. Essa nova função, que eu vou chamar de h de x, vai ser a própria f de x somada com uma constante c. Quer dizer, eu pego a f de x e movo ela c unidades. Para cima ou para baixo vai depender desse c. Se ele for negativo, eu vou puxar para baixo o gráfico da f. Se ele for positivo, eu vou puxar para cima o gráfico da f. Tá certo? Então, o que é a translação vertical? Você pega o gráfico da função, soma a constante que você quer levantar ou baixar aquele gráfico. Tá certo? Isso te dá uma nova função que eu chamei de h. Então, vejamos um exemplo para ilustrar. Vamos transladar o gráfico da função f de x igual a x². Tá? A função x², a gente já viu, é a parábola. E vamos transladar esse gráfico 2 unidades para cima, tá, gente? Isso quer dizer o seguinte, a nova função que eu vou obter, a função h de x, vai ser a minha função f de x somadas 2 unidades, tá? Para mover para cima. Então, vai ser x² mais 2 unidades. Isso vai mover a parábola para cima, tá certo, gente? Então, aqui você tem a nossa parábola. Olha aqui, x². Essa parábola aqui, ó, tá vendo? Agora eu quero pegar essa parábola e transladar verticalmente essa parábola para cima 2 unidades. Então, eu vou fazer h de x igual a f de x mais as 2 unidades. Isso vai me dar essa função transladada para cima 2 unidades. É claro, gente, não vou fazer aqui exemplo, mas é bastante tranquilo de se entender, que se eu quisesse descer essa função um certo número de unidades para baixo, bastaria subtrair. Se eu quero baixar para 5 aqui, x² menos 5 vai levar esse gráfico lá para baixo. Tá certo, gente? Um detalhe aqui é interessante, ó. Essa função tem como domínio todos os reais aqui, ó. O que você pegar aqui, chega aqui, tem um elemento associado. Então, o domínio são todos os reais. Isso porque aqui não tem restrição nenhuma. E a imagem é desse 2 para cima. Se você pegar um cara aqui, a imagem é de 2 para cima. Tá certo, gente? Então, translação vertical. Transladei para cima ou transladei para baixo. Basta somar ou subtrair a constante que eu quero transladar. Certo? Vamos adiante. A nossa próxima operação é a translação horizontal. Essa aqui gera um pouquinho de confusão, por isso eu vou fazer 2 exemplos. Bom, seja f a regra de uma função, a translação horizontal de c unidades da função f para a direita ou para a esquerda depende do sinal de c. A gente já vai ver o exemplo. Isso vai ser uma nova função. Atenção, gente, é a função h de x, que é igual a f de x mais a constante c. Notem que aqui, olha, o mais c está diferente. Na translação vertical, ele fica fora do parênteses, né? Eu não estou aplicando nele. Na translação horizontal, eu aplico ele no parênteses. X mais c. X é o elemento do domínio que está se movendo, tá certo? Estejam atentos. Então, vejamos exemplos. Vamos transladar o gráfico da função x², 2 unidades para a direita. Pessoal, para a direita é para esse lado de cá, para a direita. Então, veja só, gente. Se eu vou transladar para a direita,
eu vou somar ou subtrair duas unidades. É aqui que gera um pouco de dúvida, mas olha só. O C, nesse caso, é menos C, tá, gente? É menos C. Então, eu transladando para a direita, eu vou fazer f de x menos 2, h de x igual a f de x menos o C, tá? Então, menos C. Muito atento. Então, se eu vou transladar para a direita, aqui é menos, tá? Então, veja só. Aqui, pessoal, olha o detalhe, olha. A função é x². Eu não estou aplicando, não estou somando depois do x². Cuidado, é tudo que está aqui dentro vai ao quadrado. Portanto, é x menos 2 ao quadrado, olha aí. Então, aqui está a função x², tá, gente? Essa aqui é a x², tá? Agora, aqui eu vou fazer a x menos 2 ao quadrado, tá? Tá aqui, ó. Eu ando para a direita duas unidades. Tá, e como é que eu vou saber? É fácil, gente. É só você pensar o seguinte, ó. Isso aqui é y, tá? Isso aqui, h de x é o y, é a altura que você obtém aqui, a imagem. E você quer que isso dê zero, tá? Ó. Quanto que é h de zero? F de zero. F de zero é zero. E você quer que aqui continue dando zero, a altura zero. Vai ter que dar zero aqui no 2, né, gente? Então, para que isso aqui dê zero, você tem que ter f de zero. Mas para isso aqui ser f de zero, quanto tem que ser o x? Tá? Ó, f de zero igual a zero. Então, para isso aqui ser f de zero, quanto tem que ser x? X tem que ser 2. Se você colocar esse 2 aqui, dá f de zero, que é zero ao quadrado. Portanto, é f 2 positivo, que vai zerar o menos 2 aqui e vai deixar com a altura nula. Então, você tem que ver aqui que esse cara aqui é contrário ao sinal que está aqui. Move no sentido contrário, tá bom? Então, mover para a direita, você faz x menos 2. Vamos ver o outro exemplo agora. Vamos transladar o gráfico da função x² duas unidades para a esquerda, tá, gente? Esquerda é para o outro lado. Isto é, eu vou obter uma função h de x, que é f de x mais 2, que é x mais 2 ao quadrado. Aqui está x² de novo, né? Agora eu quero mover para cá. Notem que para eu mover para cá, eu quero que isso aqui dê zero, na altura zero, né? Está aqui, ó, na altura zero. Será que é no menos 2 ou nos 2? O que dá zero é f de zero, tá, gente? Para isso aqui ser f de zero, quem tem que ser x? Qual é o x do domínio que eu tenho que colocar aqui para isso dar zero? É o menos 2, né, gente? Bota aqui menos 2. Então, ela vem para cá, o vértice vem para cá. Tá? Então, ó, moveu para a esquerda, tá certo? F de x mais 2, f de menos 2 vai ser menos 2 mais 2, que é zero ao quadrado, que dá zero, tá certo? Então, como é que eu sei? Eu escolho o cara que anula esse elemento aqui do domínio, tá bom? Com isso eu ando para a esquerda ou para a direita. Agora vamos para reflexão em relação ao eixo x. Refletir em relação ao eixo x é tipo fazer um espelho, gente. Você coloca um espelho em cima do eixo x, bota a função em cima, olha o reflexo lá embaixo. Ou bota a função embaixo, olha o reflexo lá em cima, tá certo? Então, vejamos o exemplo. Vamos fazer a reflexão do gráfico da função f de x igual a x² em relação ao eixo x. Mas quando você vai fazer a reflexão em relação ao eixo x, significa o seguinte, gente, o valor de y passa a ser menos y. Por isso, você coloca um menos aqui na frente da função f de x. A nova função tem um menos na frente, tá certo? Então, a nova função, se você tem a função f de x igual a x², a nova função h de x, que reflete x em relação ao eixo x, é botar um menos na frente, vai ser menos x², tá certo? Olha só, aqui você tem f de x igual a x². Agora você quer fazer com que esse gráfico gire para cá, certo? Vá para baixo. Então, para que esse gráfico, para que essa função, o gráfico dela gire, você vai fazer menos x². Então, você tem a função girando para baixo, menos x². Ela estava aqui, ela
girou. Esse menos joga tudo que está aqui, gente, ó, esse aqui é o valor de y, isso aqui é y. Pega esse cara e joga para baixo. Pega esse cara, joga para baixo. 0 é 0, pega esse e joga para baixo. Então, colocar um menos na frente da função, fazer menos y, é jogar tudo para baixo. Tá certo? Com isso, nós já temos o gráfico da função desenhado aqui, refletido em relação a esse eixo. Se você colocar um espelho aqui e olhar no espelho, o que você vai ver é isso que está aqui em cima, né? É o reflexo dela. Tá certo? Então, vamos adiante. Nossa próxima operação é a reflexão em relação ao eixo y agora, né? O eixo vertical. Como é que eu faço a reflexão em relação ao eixo y? Atenção! Então, se você tem uma função f e quer fazer reflexão em relação ao eixo y, você vai fazer uma função h de x igual a f de menos x, tá? Você vai pegar o x e vai fazer menos x. Notem que o menos antes estava fora, agora está aqui dentro. Isso vai refletir em relação ao eixo y, ok? Vejamos o exemplo. Vamos fazer a reflexão do gráfico da função f de x igual a x, a f, e g de x igual a x quadrado. Vocês já vão entender porque eu coloquei duas aqui, em relação ao eixo y. Quer dizer, a minha h de x nesse primeiro exemplo vai ser f de menos x, que é onde tiver x, você troca por menos x. Tá certo? Onde tem x, você troca por menos x. Ok? Com isso, eu vou fazer a reflexão dessa função que a gente já sabe, f de x igual a x, é essa função aqui, tá certo? Bom, agora eu vou fazer a reflexão em relação ao eixo y, então ela vai vir para cá, né? Tá certo? Olha aqui, ela vai girar em torno desse eixo. Se você pôr um espelho aqui, você enxerga no espelho o gráfico lá do outro lado, que é esse outro gráfico. Você gira ela aqui, tá certo? Pessoal, esse tipo de função que a f de x é igual a menos f de menos x, é chamada de função ímpar. De novo, a função ímpar é aquela que f de x é igual a menos f de menos x. Esse é um tipo de função que é a função ímpar. Tá certo? Bom, agora vejamos um outro exemplo, né? Agora eu vou fazer esse outro exemplo. Tá? G de x igual a x quadrado. O que é a nossa função h de x reflexo dela em relação ao eixo? É g de menos x. G de menos x é menos x ao quadrado, que é x quadrado. Por quê, gente? Porque menos x ao quadrado, o sinal não influencia em nada. Então dá x quadrado. Tá, gente? Está aqui o gráfico da função x quadrado. Como é o gráfico da função reflexo dessa x quadrada em relação a esse eixo? Tá certo? Ó, bota um espelho aqui. Se você olhar nesse espelho nessa direção, o que você vai ver? Olha nessa direção, o que você vai ver? Exatamente a mesma coisa, né, gente? Se você girar esse lado, bate em cima desse, esse bate em cima desse, esse bate aqui, quer dizer, não altera a função, tá certo? Isso porque esse lado é igual a esse, é refletido. Então, esse tipo de função, as funções tais que g de menos x é igual a g de x, quer dizer, o menos aqui dentro não interfere, esse lado é igual a esse, é chamada de função par, tá certo? Uma função par, esse lado igual a esse. Uma função ímpar, você tem esse lado invertido no sinal menos, tá certo? Então, gente, essas são as operações elementares que a gente vai ver aí no curso. Eu vou fazer alguns exemplos para vocês verem como é que nós podemos juntar todas elas e desenvolver exercícios, construir gráficos de funções, usando todas elas, cada uma ao seu tempo, tá bem? Então, vamos lá. Bem, pessoal, então, o nosso exemplo vai consistir no seguinte. Nós queremos, partindo do gráfico da função f de x igual a x quadrado, que é o nosso gráfico elementar, e usando operações elementares sobre ele, vamos construir o gráfico dessa função que está aqui. Tá certo, gente? Então, observe, essa função, você até tem uma ideia do gráfico, já fizeram várias vezes, mas como é que a gente consegue fazer o gráfico dessa função sem precisar, por exemplo, da tabelinha, nem nada do gênero, apenas partindo de x quadrado? Bom, gente, a gente tem que pensar que esse cara aqui, ele deve ter, de alguma maneira,
uma cara parecida com essa daqui. Tem que fazer aparecer esse cara. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos vir aqui e mudar a face dessa função f aí, tá? Então, vamos lá. F de x igual, vamos botar o menos em evidência, e isso vai ficar x² menos 4x mais 2. Veja que com isso nós já mudamos um pouco a cara da nossa função, né? Já apareceu o menos na frente. Isso vai ser igual a menos, vamos fazer aqui um colchete, abrir um parênteses, vamos completar quadrados aqui. Vai ser x menos 2 ao quadrado. Notem, o quadrado desse menos 2 vezes esse vai dar 4. Só que 4x agora tem o quadrado desse, que nós não temos ali. Portanto, menos 4 mais 2. Tá certo, gente? Fechamos aqui o colchete. Isso vai ser igual a menos... Agora sim eu posso... Bom, vamos fazer novamente. Menos x menos 2 ao quadrado menos 2, ok? E agora entramos com o sinal de menos, fica menos x menos 2 ao quadrado mais 2. Notem que agora ficou um pouco melhor para a gente enxergar quais operações elementares devemos usar para chegar, partindo do gráfico dessa função, chegar no gráfico dessa função, tá certo? Pessoal, primeiro, vocês precisam estar convencidos de que isso daqui é exatamente isso daqui, né? Não pode ter erro, olha lá. Pus em evidência o menos, ficou x² menos 4x mais 2, ok. Pus em evidência o menos e completei quadrados aqui dentro, então ficou x menos 2 ao quadrado. Notem que fica x² menos 2 vezes 2, 4x, mais o quadrado segundo. Como eu não tenho ele, tirei aqui, ó, menos 4 dá 0 e o mais 2 aqui. Então, isso para cá também vale a igualdade, menos x menos 2 ao quadrado, menos essa subtração 2. Entro com esse menos, pago a distributiva, menos x menos 2 quadrado, menos com menos mais 2, tá bom? Então, isso que está aqui é exatamente igual a isso. Então, vou fazer o gráfico disso aqui e vou estar fazendo o gráfico disso que está aqui. Agora, como é que eu vou fazer para chegar nisso? Bom, gente, olha só. Primeiro, você deve começar de dentro para fora, eu sempre recomendo. Então, olha só. Aqui eu tenho x menos 2. Isso é uma operação elementar, lembra? Então, vamos começar aqui, ó. Aqui vamos fazer a primeira função, o primeiro gráfico. Pessoal, os gráficos são mais ou menos, vocês sabem que aqui não é tão simples de se fazer, mas está aqui, gente, ó. Isso aqui eu vou chamar de primeiro e é y igual a x², tá certo? Vou usar y no lugar de f de x, tá bom? Esse aqui é o primeiro, y igual a x². Daqui para cá, gente, ó, daqui para cá a gente vai aplicar uma translação horizontal, ó. Translação horizontal, tá? Translação horizontal, 2 unidades. Pessoal, olha só, então, a translação horizontal é fazer x menos 2. Lembra que aqui está dando 0 no 0, né? Onde é que vai dar 0 aqui, esse x menos 2? Onde é que zera esse cara aqui? Onde é que vai ser o vértice? Ora, o vértice vai ser no 2 positivo aqui, ó, 2 positivo. Então, eu tenho que deixar ali onde eu estou. Então, eu tenho que deixar aqui e vir aqui para o 2 positivo, né? Então, o gráfico da minha função faz isso que está aqui, ó. Tá? Veio para cá. Isso aqui é y igual a x menos 2 ao quadrado. É transladar x² para a posição 2 positivo, tá certo? Tudo bem? Agora observe o seguinte, tem um menos na frente aqui desse x menos 2 ao quadrado. Tá vendo? Isso aqui, pessoal, é o seu y, tem um menos.
E o que é botar um menos na frente do seu y? Ó, bota um menos na frente do seu y. O que você está fazendo? Você está fazendo uma reflexão sobre x, reflexão sobre o eixo x, quando você bota um menos na frente do y. Então, vai estar aqui no 2, ó, continua aqui no 2, só que tudo que está para cima vai para baixo. Pessoal, nota que esse cara aqui, ó, f de 0 dá 4, então ele está cortando aqui. Eu vou fazer para a gente fazer a mesma coisa lá, tá? Está cortando aqui no 4, ok? F de 0, ó, vai dar 0 aqui, 2 ao quadrado, 4. Portanto, corta aqui e vai cortar aqui, ó, menos 4, porque tudo que tinha antes passou a ser... Tá aqui o vértice. Tá bom? Então, virei ela, virei todo mundo, tá certo? Isso aqui é y igual a menos x menos 2 ao quadrado, uma reflexão na horizontal, tá certo? E agora, gente, ficou fácil, ó, porque você só tem que somar duas unidades. Daqui para cá já fizemos, agora para cá é translação vertical para cima, ó, duas unidades. Então, você vai pegar esse cara, vai somar duas unidades. E como é que eu vou fazer isso? Bom, nós vamos vir aqui no 2, vamos subir duas unidades aqui para o 2, marcar o vértice, tá? Aqui está o vértice. Eu vou pegar esse cara e vou subir duas unidades, né? Vai vir para cá, ó. Assim, então, gente, olha só, aqui é menos 4, eu vou subir quantas unidades? Eu vou subir 2, portanto, onde é que ele vai cortar aqui? Vai cortar aqui no menos 2, né? Menos 2, tá? Então, o nosso gráfico, ele vai fazer isso aqui, vai lá, vem cá e faz isso. Ele vai ter duas raízes aqui assim, né? Que está entre 2, 0 e 2 com certeza. Para saber, a gente tem outros recursos para saber. Não é necessário, você não precisa calcular as raízes, até porque nós estamos construindo o gráfico usando uma outra estratégia, tá certo? Essa função aqui é menos x menos 2 ao quadrado mais 2. Esse gráfico é o gráfico dessa parábola que está aqui, gente. Sem ter calculado absolutamente nada, né? A gente não calculou nada. Não sabemos aqui onde é vértice. Bom, sabemos onde é vértice porque ficou evidente na construção, mas nós não calculamos o vértice. Nem tampouco calculamos raízes, tá? Mas está aí, a nossa função tem esse gráfico que está aqui. Podem plotar se quiserem, tá? Vou deixar na lista de exercício para vocês muitos exemplos para vocês moverem, trabalharem, andarem com o gráfico, provarem coisas usando essas propriedades. Com isso, vocês vão ter um domínio melhor de gráficos, tá certo? Não precisei desses dois que sobraram aqui, tá bom? Então, preparem-se e vejo vocês nas listas.